Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina. Bom dia! Para mim é uma grande alegria ter você aqui novamente em mais um programa Céus Abertos, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, em especial, aprenderemos sobre a importância do posicionamento em todas as áreas da nossa vida. Porque, às vezes, vivemos situações em que parece que tudo dá certo. Nossa, parece que tudo está sendo abençoado, as coisas estão avançando. Parece que literalmente nós estamos por cima. Mas, às vezes, passamos por tantas provas, são tantas as lutas e as situações adversas que parece que literalmente nós estamos no chão. Mas Deus quer falar com você nessa manhã e eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia num livro que se encontra em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 20, a segunda parte, que diz assim: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus está dizendo através dessa mensagem que Ele está com você em todas as situações, todos os dias da sua vida. Então fique agora com essa mensagem com o pastor Rosival Molina. Chame toda a sua família e vamos juntos ser edificados por essa palavra. Eu volto daqui a pouco. Até mais. A palavra de Deus nos diz assim, primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso também de número 20, nós vamos até o verso 30. Diz assim: E eles feriram cada um seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano, diga comigo, 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com ele em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que ele. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército como exército cito, que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que ele. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, e os feriram de Israel, acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados defronte dos outros, e sucedeu que ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E o restante fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Amém? Amém. Nesta ocasião eu quero lhes falar sobre o nosso Deus, que é um Deus dos montes e um Deus dos vales. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Talvez você entrou e disse: eu estou
no vale. Talvez você está dizendo e pensando, graças a Deus eu saí do vale, hoje eu estou no monte. E nós entendemos e ouvimos muitas vezes estas expressões na vida espiritual sobre vales e sobre montes, sendo que o monte representa aqueles momentos de triunfo, aqueles momentos de vitória, aqueles momentos de conquista, aquele momento de exaltação, de bênção, onde você está no alto, onde tem uma visão alta, onde Deus tem te abençoado, onde você está acima de tudo, muitas vezes acima de todos. E os vales são aqueles momentos de dificuldade, os momentos de angústia, momento de perda, momento de medo, de frustração, de dor, momento de tribulação, momento do dia mau. Mas eu creio e o Senhor me trouxe aqui para te dizer que seja no vale, seja no monte, Ele fez uma promessa para você. Ele diz, eu que estarei contigo todos os dias da sua vida. E nós vemos uma situação aqui, onde Deus entra em operação. A Bíblia nos diz que o exército de Israel tinha enfrentado, tinha participado de uma batalha contra a Síria, e a Bíblia nos diz que Deus deu uma grande vitória. Deus deu uma grande vitória para o povo de Deus. O rei, um tal de Ben-Hadad, escapou com ele, meio assim de última hora, conseguiram, o rei da Síria escapou. Mas aí tiveram uns fofoqueiros lá no reino da Síria, que falaram, olha rei, eles só venceram porque o Deus deles é um Deus dos montes. O Senhor lutou com eles nos montes, mas se o Senhor for lutar com eles nos vales, eles vão perder. A Bíblia diz que aquele rei da Síria se animou, falou, então o problema é o lugar. O problema é o lugar. Se for no monte, eles vencem. Se for no vale, eles perdem. Eu quero te dizer que não é o lugar que abençoa a pessoa, mas é a pessoa que abençoa o lugar. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, porque elas te alcançarão. Mas aquele povo que não conhecia o nosso Deus, dizia, não, o negócio é ir para os vales. E a Bíblia diz aqui que decorrido, passado um ano, eles prepararam uma nova cilada, um novo combate. E dessa vez, o povo de Deus estava lá embaixo. A Bíblia diz que os sírios prepararam 127 mil homens. No verso 27 do texto que nós lemos do capítulo 20, a Bíblia diz que eles olhavam de cima e parecia 2 montinhos de cabra, né? Era tantos sírios e olhavam para o povo de Deus lá embaixo, lá no vale, e parecia 2 lotes, 2 montinhos de cabras pastando muito insignificante perante o grande exército sírio. Mas a Bíblia diz que Deus também levantou um profeta diante de Israel. Mas eu quero te dizer nesta ocasião que nós precisamos entender algumas coisas sobre os montes e algumas coisas sobre os vales. Algumas coisas que você precisa entender quando estiver no monte e algumas coisas que você precisa entender quando estiver passando pelo vale. E uma primeira coisa que você precisa entender quando estiver no monte é que o inimigo não respeita monte. O inimigo não respeita o seu lugar. O inimigo não respeita a sua posição. O inimigo não respeita nome, não respeita sobrenome, não respeita o seu cargo, não respeita a sua situação. A única coisa que ele respeita é a marca da promessa na sua vida. A única coisa que ele respeita é o Deus que você serve. Entre você e ele existe Deus, e ele não, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Continue adorando, continue buscando, continue clamando, não perca a sua humildade, não perca o seu posicionamento. O seu posicionamento na terra vai definir o seu relacionamento no céu. A forma como você se posiciona em solo determina como o combate vai ser vencido nos ares. Deus me trouxe aqui para te dizer: se posicione, ainda que você esteja no monte, não retroceda, não baixe as armas, continue buscando, continue adorando, não perca a sua humildade, porque Deus quer te usar. No livro de Efésios, irmão, 4:27, o apóstolo Paulo não está falando para não crente, o apóstolo Paulo está falando para crente, e ele está dizendo em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Eu não sei qual é a tua posição, não sei qual é a sua situação, mas se você estiver em exaltação, se você estiver no monte, não dê lugar ao diabo, porque ele não respeita monte, não respeita nome, não respeita sobrenome, ele só respeita o Deus que você serve, a marca da promessa. Uma segunda coisa que você precisa entender quando estiver no monte, quando estiver em exaltação, quando estiver numa situação de bênção, de vitória, é que nos lugares altos também nós travamos as grandes batalhas. Não é porque você está no alto que não vai ter batalha. Enquanto o seu coração bate, enquanto você está aqui neste lugar, nesta terra, existe uma batalha contra a sua vida. A Bíblia nos diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu creio em nome de Jesus que você precisa e vai vencer também. Então, você precisa entender que mesmo estando no monte, não pense que haverá sossego. Mesmo estando no monte, essa situação não pode mudar. Mesmo estando no monte, você vai precisar lutar, você vai precisar se defender. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A alma se converte, o espírito se converte, mas a carne não se converte. Em Gálatas 5:17 diz que o espírito combate contra a carne contra o espírito, e existe uma batalha, uma luta, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, se você está no monte, saiba que haverá batalha. As suas batalhas serão proporcionais àquilo que Deus vai confiar nas tuas mãos, na sua vida, na sua história. Então, Deus te escolheu, se prepare, porque o nome dele precisa ser glorificado, o nome dele precisa ser exaltado. E uma outra coisa, irmão, que você precisa entender, quando estiver em exaltação, quando estiver em bênção, quando estiver no monte, é que toda exaltação, toda vitória vem do Senhor. Toda exaltação, toda vitória, toda posição vem do Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer que toda exaltação vem do Senhor. Toda exaltação é o próprio Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:18 que a soberba precede a ruína. Mas ela diz também que a humildade precede a honra. Então, irmãos, vigia. A Bíblia diz em Atos 17:25 que é Ele que dá vida, é Ele que dá respiração, é Ele que dá todas as coisas. Se você está aqui hoje, se você está aqui participando, é porque Deus te deu um negócio chamado presente. Ele te deu, hoje você abriu os olhos, Ele que te dá força para trabalhar, é Ele que te dá força para levantar, é Ele que te dá saúde, é Ele que opera na sua vida. Então é Deus que exalta, é Deus que engrandece. A Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 7:8, que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar.
Talvez o seu passado, seus antepassados foram uma tragédia. Mas o Senhor me trouxe para te dizer que o seu presente e o seu futuro estão nas mãos de Deus. E Deus tem um tempo de vitória, Deus tem um tempo de glória para a sua vida. Se você está no topo, o difícil não é chegar no topo, sabia? Diga para o seu irmão, o difícil não é chegar no topo. Fala para ele, o difícil não é chegar no topo. O difícil é permanecer no topo. Mas e nos vales, pastor? O que eu preciso entender sobre os vales? A primeira coisa que você precisa entender, e eu profetizo, que se tem alguém aqui, está no vale, eu profetizo que você está saindo do vale nesta ocasião. Deus está pondo fim a esse vale em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 10:37, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. É mais um pouquinho de tempo, é mais um pouquinho de oração, é mais um jejum, é mais um culto, é mais uma luta, é mais uma oração, é mais um clamor, é mais um passo. E o que há de vir, virá e não tardará. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz em Mateus 24:35, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Profetizo, você está saindo do vale. Continue glorificando. Pastor, o que eu tenho que aprender no vale? Primeira coisa, por mais profundo que seja esse vale, por mais difícil que seja esse vale, Deus está contigo. A Bíblia nos diz no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8 em diante, que Eliseu tinha um pastor auxiliar chamado Geazi, e a Bíblia diz que eles estavam num determinado lugar lá em Dotã, e eles estavam lá e pela manhã, umas 5:30, 6 horas da manhã, o Geazi, o pastor auxiliar do Eliseu, levantou para lavar o rosto, escovar o dente. Quando ele olhou, ele viu um exército cercando o lugar que eles estavam. Ele fez uma oração que eu acho que você já fez também. Ele falou assim: ai meu Deus. Acho que essa oração você já fez alguma vez. Ai meu Deus, que faremos agora? A Bíblia diz que então o Eliseu, o pastor central, chegou e olhou para ele e falou assim: fica tranquilo, maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer: maior é o que está contigo do que aqueles que estão com ele. A adversidade aparentemente parece maior, mas Deus está contigo. O salmista diz lá no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas, pastor, o que mais que eu tenho que aprender com o vale? Primeiro, que Deus está contigo nesse vale, você não está sozinho. Deus tem um propósito, Deus tem algo para trabalhar. Pastor, a situação não muda, eu estou no vale faz tempo. Talvez Deus está usando o vale, Deus está usando a situação para mudar você. Deus está querendo trabalhar, Ele está operando. Pastor, o que mais que eu preciso aprender no vale? No vale você precisa aprender que é melhor estar no vale com Deus do que estar no monte sem Deus. É melhor você estar no vale com o Senhor, glorificando a Ele, estando com Ele, do que estar na exaltação sem Ele. Porque, como eu já disse, Deus é maioria. Pastor, até quando eu tenho que orar nesse vale? Eu tenho que orar até Deus me ouvir? Não, você precisa orar até você ouvir Deus. Ele vai falar com você nesse vale, Ele vai mudar essa situação. Bíblia diz em Isaías 64:4. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está lutando, enquanto você está orando, Deus está com você. Ele diz, a Bíblia nos diz em Isaías 41:10, não temas, não te assombre, porque Deus é contigo, Deus está contigo. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 30, no verso 5? Diz assim: o choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria
vem pela manhã. Eu quero profetizar que a certeza da alegria virá para a sua vida. O choro pode durar uma noite. Uma ocasião lá no livro de Êxodo 33:15, a Bíblia diz no livro de Êxodo 33:15, que Moisés falou assim para o Senhor: Senhor, eu vou, mas se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o que você precisa pedir é a presença do Senhor nessa situação. Deus está com você nessa situação e o nome dele vai ser glorificado. Pastor, então o que eu aprendo com o vale? Você aprende que por mais profundo, Deus está contigo. Você aprende que é melhor Deus com você nesse vale do que você no monte sem Deus. E por último, irmãos, são nos vales que nós conquistamos as maiores vitórias. São nos vales que nós alcançamos o nosso crescimento. São nos vales que nós alcançamos o nosso amadurecimento. As maiores vitórias, as maiores batalhas vão transformar você no homem, na mulher que Deus quer que você seja. Às vezes, Deus vai permitir algumas coisas, porque algumas razões para que o nome dele seja engrandecido, para que os seus inimigos sejam derrotados e para o seu crescimento. Deus quer operar na sua vida, Deus quer operar na sua história, Deus quer operar na sua história de forma formidável e extraordinária. E, para terminar, são nos vales, são nos lugares baixos que as terras são férteis. As coisas, a água das chuvas descem ali, vão acumulando nutrientes. São nos vales onde a terra é mais fértil. Deus vai fazer neste vale, vai fazer você frutificar. Você vai frutificar no vale. Você vai frutificar no meio dessas situações. A Bíblia diz que Davi estava no vale. E o Golias, o gigante, amaldiçoou ele. Falou, você vem com paus, com lã. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a Bíblia também diz, irmãos, que o profeta Ezequiel estava num vale, lá no capítulo 37, um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor fez uma pergunta para ele, pode reviver esses ossos? E ele diz, só o Senhor sabe. E a Bíblia diz que começou a movimentar osso com osso, carne. Eu quero te dizer que no meio deste vale, no meio dessa situação, Deus vai dar vida e vai dar vida com abundância. Deus vai levantar um exército na sua casa. Deus vai levantar um exército na sua vida. No meio desse vale que parece que está sequíssimo. Mas Deus é fiel. Lembre-se que independente do gigante, independente do vale, eu não sei se você está no vale das finanças, você está no vale da família, você está no vale dos filhos, eu não sei, mas eu quero te dizer que esse gigante vai cair, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Deus que fez no monte, o rei da Síria voltou a atacar, agora no vale, mas Deus operou um milagre no vale. Num dia só foram destruídos 100.000 soldados. E o Deus que nós servimos é aquele que pode mudar. Um dia Ele pode virar a página da sua história. Num dia Ele pode mudar o curso da sua caminhada. Num dia Deus pode inverter a fila. E Deus pode operar na sua história. A Bíblia diz em Êxodo 14:15 que esta peleja não tereis que pelejar. O Senhor me diz e te diz nesta noite, nesta peleja você não vai ter que pelejar. Nesta situação, esta peleja é do Senhor e Ele quer glorificar o nome dEle. O salmista diz no Salmo 23, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aplauda o Senhor por esta palavra. Que bênção foi essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração.
E foi possível você entender que é muito melhor estar com Deus nos vales do que viver sem Deus nos montes. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, num livro que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos ler juntos? Pegue a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus está dizendo através dessa palavra nesta manhã: não reclame, agradeça ao Senhor por tudo. E essa situação que você está vivendo certamente irá mudar. O ambiente vai mudar. Deus está dizendo através dessa palavra para você viver em cima, como se estivesse embaixo. Como assim? Seja humilde sempre, não tenha arrogância, não tenha soberba, não viva com prepotência. E também viva embaixo como se estivesse em cima. Como assim? Não murmure, não reclame. E aquilo que você está vivendo hoje não vai determinar o seu futuro, porque Deus vai mudar toda essa situação e vai te abençoar. Nós chegamos ao final de mais um programa Céus Abertos e eu tenho certeza de que você foi abençoado por essa palavra. Então eu convido você e toda a sua família a estarem conosco na próxima semana. Eu te espero. Até lá!